Seja bem-vindo ao bloco 7 da segunda aula do curso de Astrologia Hermética do EADeptos. Então, nos próximos 3 blocos, nós vamos ver os signos do ar. Então, agora o ar cardinal, depois o ar mutável e ar fixo. Então, o ar, como a gente viu antes, ele lida com aspectos mentais, com aspectos de comportamento, com aspectos de beleza, com aspectos de vocabulário. Então, o ar cardinal, ele é o mental, ou seja, o intelectual, agindo para liderar e coordenar os outros. Ou seja, esse é o signo dos juízes, dos negociadores, dos vendedores e dos companheiros. É o signo de Libra, ou da balança. Ou seja, ele vai buscar o equilíbrio. Ele vai buscar essa energia do ar, ele vai compreender o outro, ele vai entender, por meio de lógica, o que é que o seu companheiro, ou o que é que as pessoas ao redor precisam, e através do aspecto cardinal ela vai avançar para resolver essa questão. Então, por que eu digo que são excelentes vendedores? Porque ele consegue entender o outro e entender o que o outro precisa. Então, um excelente mediador, um excelente coordenador. Por outro lado, nos aspectos baixos, nos aspectos de oitava baixa desse signo, eles são os maiores diplomatas, os maiores manipuladores e os maiores puxa-sacos. Que ele olha o que o outro quer e ele utiliza-se dessa energia para conseguir algo egoísta em troca disso. Então ele pode ter um que a gente brinca, vendedor de carro usado. Que é o vendedor que ele vai ver aquele carro caindo aos pedaços e ele vai conseguir entender até quanto ele consegue enganar outra pessoa. A energia de Libra, por estar fora nesse ar cardinal, ela consegue compreender e se colocar no lugar do outro. Então, por trabalhar bem com palavras, ele facilita o texto narrativo de contar uma história pela posição de outra pessoa. Então, é um excelente tipo de narrador que dialoga com o seu público. Nós vamos perceber aí diversas correlações com as outras energias que nós já falamos. Então, por exemplo, por ser um signo cardinal, ele tem uma relação com Áries e tem uma relação com Câncer. Mas a relação de Libra com Áries é o que a gente vai chamar de oposição. Ou seja, tudo que Áries tem de guerreiro, de guerra, de avançar, Libra tem de diplomacia, de fazer as pazes, de buscar o que todo mundo quer. Então, quando alguém decide, por exemplo, o que nós vamos jantar hoje, o que nós vamos fazer em determinado momento, e o diariano vira e fala, estou fazendo isso, sigam-me os bons, o Libra vai falar assim, não, vamos ver o que todos querem. Então a ideia de Libra é a ideia da democracia, a ideia das leis, a ideia da balança, a ideia da venda e da compra. Enquanto Áries é a ideia de ir lá e tomar. Ele também faz a quadratura ou a combinação com Câncer, que é o outro signo, né, de água cardinal. O Câncer ele toma conta do rebanho, mas ele toma conta cuidando, é a mãezinha. O Libra ele é justo. Ele toma conta de todos, mas ele mantém uma igualdade. Ele distribui igualmente entre as pessoas. O Câncer ele vai distribuir mais para quem precisa de mais. É a distribuição, a diferença entre uma mãe e um juiz. O regente dessa energia de Libra, né, de ar cardinal, é o signo de Vênus. Ele está muito associado a Oxum, a Umbanda. Ele está associado àquela energia da mamãe Oxum, que cuida de quem está em volta, de que traz a riqueza, traz aquela prosperidade, mas no sentido intelectual. Você vai ver que a energia libriana ela é muito equilibrada. Então você busca em aspectos arquitetônicos aqueles aspectos de templo, de construções equilibradas. A arquitetura grega principalmente trabalha com isso. Então muita linha, são pessoas que gostam dessa energia esbelta, bem vestido, bem trabalhado. Então a gente está lidando aí com uma energia de balança mesmo, onde tudo é pesado e tudo é realizado. Lembrando também a oitava baixa dessa energia é aquela também que não decide nada. Então que fica parado na frente do Subway e fala que sanduíche você quer? E o cara leva 1 hora para decidir se é pão com manteiga, que tipo que é, se tem alface, se não tem. Por quê? Porque dentro dessa energia de Libra, a energia precisa trabalhar e pesar muito bem cada um dos aspectos antes de tomar uma decisão. Então o que vai definir se a pessoa é extremamente indeciso ou o negociador de reféns da SWAT é simplesmente a velocidade com a qual a pessoa toma a decisão.
Mas em ambos os casos, a ideia libriana por trás disso é aquela ideia do outro, é a ideia de se colocar no lugar do outro, entender o que o outro quer e trabalhar essa energia para chegar a uma resolução harmônica. Então, é muito comum na astrologia normal se falar oposição, né, a Áries. Eu prefiro falar complementar. Porque dentro de uma oitava alta, dentro de uma alquimia, dentro de uma transmutação, quando você coloca essas duas energias juntas, não é que um guerreia e o outro não guerreia, mas que você trabalha saber o horário de tomar decisões e o horário de avançar de Áries, porém respeitando a democracia e a visão do outro de Libra. Dentro da Kabbalah, Libra está associado com a esfera de Netzach, que é a esfera do amor, a esfera do equilíbrio, a esfera da emoção. Mas é aquela emoção de Mamãe Oxum. É a esfera de que tudo vai ser distribuído e vai ter aquela beleza e aquela harmonia das artes. Então a própria ideia das artes helênicas, das artes gregas, está aí. Libra também vai estar associado com o caminho de Lamed, ou o caminho da justiça, pela própria balança, né? Então é o caminho que liga Tiferet a Netzach. Então a gente pode ver no arcano do tarô que a ideia da balança, ela carrega uma balança de um lado e uma espada do outro. Significa que ela vai equilibrar pela beleza de Tiferet, mas ela vai cortar os excessos e tirar tudo que for falso dentro da verdadeira vontade com a energia do rigor, com a energia de Gevurah. O glifo de Libra é uma balança. Ela representa o comércio e representa a troca de experiências entre as pessoas, como é essa energia. Então, no próximo bloco, ar mutável, ou seja, o caminho do diálogo, o caminho da conversa.